Nós começamos no domingo passado a falar sobre a família e começamos falando sobre instrução e disciplina dos filhos. Nós vimos que na Bíblia é um mandamento de Deus aos pais em relação aos seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós vimos que há uma tendência no contexto em que nós vivemos no mundo de hoje, dos pais delegarem aos filhos decisões e escolhas que Deus nunca planejou que fossem feitas pelos filhos, mas pelos pais. Principalmente enquanto eles estão debaixo da guarda dos pais ou debaixo do abrigo dos pais. É verdade que quanto menor a criança, mais responsável é o pai por guiar essa criança no caminho em que essa criança deve andar. Dissemos isso porque há uma inversão de papéis. Primeiro, há 1 ou 2 séculos atrás, prevaleceu o patriarcado. No século XX, prevaleceu, na metade do século XX para cá, prevaleceu o matriarcado, as mulheres exercendo um domínio que elas não tinham antes, por acomodação do homem, por comodidade do homem e pela liberdade que o contexto social em que nós vivemos e cultural até hoje, global, vivemos, a mulher adquiriu uma liberdade maior que ela não tinha antes, e só que houve uma inversão de papéis à luz da palavra de Deus. Mas nesses últimos tempos tem acontecido uma coisa ainda mais perniciosa. Pernicioso não é a mulher agir, o problema é ela tomar o lugar que não é dela, e nesse último tempo é a criança assumindo o lugar que deveria ser dos pais, primeiro do pai, depois da mãe. Muito bem, vimos que os filhos devem obediência aos mandamentos e ensinos de seus pais. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe, amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Nós vimos que se existe, isso foi dito porque os mandamentos e o ensino dos pais são meios de direção e proteção para os filhos. Por isso que o texto diz: quando você andar, eles o guiarão, quando dormir, o estarão protegendo, quando acordar, falarão com você. Vimos também que é assim porque os mandamentos e os ensinos dos pais são meios de direção, proteção e de dar vida aos filhos. Direção, proteção e de dar vida aos filhos. O verso 23 de Provérbios 6 diz assim: pois o mandamento é lâmpada. E aqui se refere ao mandamento do pai. A instrução luz é o ensino e a instrução da mãe, de acordo com o verso 20. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida.
vida no sentido físico, vida no sentido emocional, vida no sentido espiritual. Filhos que obedecem aos pais, que seguem as instruções dos pais, têm muito mais chance de ter vida longa, de ter uma vida emocional estável e de terem vida por meio de Jesus. Nós estamos nos referindo a pais crentes, a pais que conhecem o Senhor e conhecem a palavra de Deus. Isso não significa, se o pai ou a mãe não são crentes, que os filhos não devam obediência a eles. Devem, desde que isso não implique em desobedecer a Espírito. E quando isso ocorrer, é necessário que o filho ou a filha diga da sua dificuldade de obedecer, ainda que não haja rebeldia no seu coração, em função da sua consciência para com Deus. Só isso. Não é dizer, porque eu sou crente, eu não posso te obedecer. Isso não vai abençoar o seu pai ou a sua mãe. Isso vai fazer com que uma parede, um muro se erga entre os seus pais e esse livro. E ela vai ser contra o lugar que está ensinando isso para você, vai ser contra o ensino das Escrituras, porque eles entenderão que depois que você entrou para essa religião, como eles costumam dizer, depois que você começou a ler esse livro, então agora você não obedece a gente mais. Não pode ser assim. Filhos devem obediência aos pais. E quando não puderem obedecer, porque contrariam esse livro, os filhos devem ser submissos aos pais e pedir a eles que lhes permita não obedecer-lhes naquela área onde você se sente violado na sua consciência, mas isso com um espírito de submissão. Nós vimos que quando os filhos não ouvem os seus pais, eles perdem seus olhos. Os olhos de quem zomba do pai, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos. Corvos ou corvos? Cadê o Zé? Corvos? Olhos de quem zomba do pai, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos ou corvos, não sei, do vale, e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Dissemos que nenhuma dessas aves vai chegar lá e arrancar o olho da pessoa, mas significa que você vai ficar sem visão, você vai ficar sem direção, vai fazer o que der na sua cabeça. Isso nem sempre será o melhor. Os pais são os olhos dos filhos, até que eles atinjam a idade da maturidade e eles possam andar com seus pés e tomar suas próprias decisões. É claro que isso não inibe nem impede que os pais deem a liberdade necessária para os filhos fazerem escolhas, mas isso não implica deixar que eles façam o que querem. Nós vimos também que quem recusa o ensino e a disciplina andará em densas trevas. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeçam. Bia, me arranja seu relógio, por favor. Nós vimos que criança
como todo ser humano, é inclinado à prática do mal. E ela precisa de amor, de ensino, de repreensão, de correção e de instrução na justiça. E os pais devem fazer tudo isso: amar, ensinar, repreender, corrigir e instruir seus filhos na justiça por meio das Escrituras, para que então nós formemos homens e mulheres de Deus, preparados para um mundo que é hostil a Deus, hostil ao Evangelho, hostil ao ensino da palavra de Deus, e preparado para viver num mundo de trevas e ser luz nesse mundo. Vimos que a disciplina requerida dos filhos por seus pais é prova de amor por eles. Vimos isso em Hebreus 12, de 5 a 8, e vimos que o pai que ama seu filho corrige, e ele só não corrige quando não é seu filho. É por isso que Deus nos corrige, porque somos seus filhos. Dissemos e voltamos a dizer que muitas vezes nós vemos que parece que o ímpio faz o que quer, do jeito que quer, e parece que nada acontece com ele. Parece, né? Mas, de fato, normalmente eles vivem a vida que querem do jeito que querem. Vão colher lá no final o fruto da sua liberdade, entre aspas. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Nem toda liberdade, e a verdadeira liberdade não é fazer o que cada um acha que deve. A verdadeira liberdade está em poder escolher fazer o que é bom aos olhos de Deus. Porque aquele que acha que faz o que quer não passa de um escravo da sua natureza perniciosa e má, como é a natureza humana sem Deus. Então, pais que amam seus filhos vão discipliná-los, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Nós vimos que pais que deixam de disciplinar seus filhos não os amam. Quem se negar a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em disciplinar. Sabe por que os pais muitas vezes não disciplinam seus filhos? Se os pais têm um bom relacionamento conjugal e eles têm um bom conceito quanto ao amor de Deus em relação a eles, em outras palavras, se são pessoas que se amam a si mesmas, e elas têm um bom relacionamento conjugal, elas não vão concentrar uma afeição doentia dos seus filhos que compense um mau casamento, que compense um mau relacionamento, que compense falta de amor próprio, que compense sentimentos de desamor, de qualquer tipo de insegurança na área afetiva. Pais que não vivem bem no contexto conjugal vão concentrar todo o seu amor a um ou dois, ou quantos filhos têm.
E então morrem de medo de perder esse amor, que é a única coisa que eles têm, porque já não vivem bem com seu cônjuge. Então se apegam aos filhos, apegam-se a eles de forma doentia. E temem perder esse único afeto que eles pensam ter dos filhos. E então procuram fazer todas as vontades dos filhos. E pensam que assim vão ter o amor e o respeito deles. E a Bíblia diz que não. Você não vai ter deles nem amor e nem respeito. Porque se eles não aprenderem a ter limites, eles não aprenderão a amar-se a si mesmo. E nem aprenderão a ter o respeito que devem aos pais. É por isso que a Bíblia ensina que a vara é excelente instrumento de disciplina e que os pais... A Bíblia ensina que a vara é excelente instrumento de disciplina que os pais devem usar com seus filhos. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Não pense o pai ou a mãe que por não disciplinar o filho e por procurar satisfazer todos os seus desejos. Eu quero porque quero. Tá bom, eu vou e faço. Você está criando uma ferinha para você. Você está criando alguém que no final vai zombar de você, não vai te respeitar, não vai te honrar, porque você não teve a coragem de usar a vara quando necessário, não teve a coragem de dizer não. Filhos têm que aprender a ter limites. Pode ser até uma coisa boa que elas querem, mas às vezes para ensiná-las é preciso dizer não. Você não vai ter isso agora. No momento oportuno, você vai ter agora. Mas eu quero. Quer, mas não vai ter. Pais que nunca dizem não aos filhos vão pagar o maior mico depois, porque eles vão desrespeitar você pai, você mãe, na rua, na frente dos outros, e você vai morrer de vergonha. E aquele amor que você queria ter, você não vai ter, porque você não os ensinou a respeitar você. Seja você pai ou mãe. A Bíblia diz que filhos disciplinados aprendem a verdadeira sabedoria. A vara da correção da sabedoria. Quando você disciplina uma criança que se mostra rebelde e usa a vara para doer, não para machucar. Não se trata de violência, trata de fazer com que a criança sinta dor sem machucar. Você pode aplicar a vara nas pernas, dói bastante, mas cuidado para não feri-la a ponto de sangrar, porque isso aí já é violência. Nós estamos falando de bater para doer. Eu já apanhei muito na vida. E dou graças a Deus porque apanhei. Apanhei de todo jeito que vocês possam imaginar. Eu já disse aqui como é que eu apanhava. Eu apanhei de vara de marmelo. Já apanhei de aquelas escovas bem grandes que existiam antigamente. E sempre doeu muito. E eu dou graças a Deus por isso.
Filhos entregues à sua própria vontade envergonham seus pais, é o que nós já dissemos. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe e também o seu pai. Quem disciplina seu filho tem paz agora e no futuro. Você pode ter paz. A criança está fazendo a maior birra. Não, que eu quero. Você fala, eu vou ter sossego. Então você dá o que ela quer. Você tem sossego ali na hora. E o resto da sua vida você não vai ter sossego. Não sou eu que estou dizendo, não. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Não é fazer a vontade dele que você vai ter paz. É disciplinando. Trará grande prazer à sua alma. A vara não tira a vida dos filhos, ao contrário, evita que eles morram. Provérbios 23, 13 e 14 dizem assim: não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura, ou da morte, como diz outra versão. E aqui a morte é dupla. É a morte física e a morte espiritual. O número de jovens hoje que morrem adquiriu uma proporção assim, nunca antes vista. O número de pessoas que morrem na idade da adolescência e juventude é uma coisa assim nunca vista em toda a história, principalmente no Brasil. Isso decorre naturalmente do tráfico e do envolvimento com drogas e com a marginalidade. Não tem dúvida que é relacionado a isso. Mas acontece também com aqueles que têm uma vida dissoluta, uma vida de quem vive realmente para usufruir dos prazeres desse mundo. Essas pessoas, normalmente, elas não vão muito longe. Justamente por causa do pecado delas. Agora, o pecado que começou lá atrás, filhos que não foram disciplinados, não foram instruídos, nunca ninguém disse não. Eles enfrentam um mundo onde eles vão ter não, então eles obtêm o que querem à força e pela violência. Essa geração de, como é que chama esse povo aí que está fazendo quebra-quebra aí? Black Blocs. É uma geração de rebeldes. Vocês viram que o pai falou para um filho nesta semana, os meios de comunicação disseram. O pai foi lá no meio da multidão, encontrou o filho dele encapuzado, e ele pôs a mão no filho e tirou de lá, e o filho, não quero. Ele falou, olha, ele queria protestar, e o pai disse para ele, olha, você vai protestar no dia que você ganhar o dinheiro para a sua subsistência. Em outras palavras, você não sabe o que é a vida, e você não sabe o que
que é trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Depois disso você vai saber. Você vai poder protestar, sabendo o que você está fazendo. Admirável esse pai. É verdade que ele confessou depois que fez por medo do que poderia ocorrer com seu filho. Mas o que ele disse foi muito bom. Filhos não podem ter o que querem. Filhos têm que ter limites. Filhos têm que aprender que a vida não é mole. Nós, hoje, no discipulado, estávamos vendo Gênesis, e uma das consequências da entrada do pecado no mundo é que o homem deveria trabalhar. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E a terra, antes o homem vivia no jardim, depois foi expulso do jardim, agora ele ia ter que cultivar uma terra que não era tão boa quanto a do jardim. Haveria abrolhos, haveria espinhos e cardos. A vida no mundo não é fácil. E se a criança não aprender isso desde cedo, vai ficar muito difícil de conviver e viver bem. Eu não sei, hoje é uma mentalidade um pouco diferente da do meu tempo. Eu trabalhei desde 11 anos de idade. Com 14 anos de idade eu tinha minha carteira assinada, trabalhei numa mercearia. E não precisava fazer isso não, mas eu queria trabalhar. Trabalhei antes com meu pai, depois trabalhei numa mercearia durante algum tempo. E foi um bom tempo. E depois, desde 11 anos de idade, nunca parei de trabalhar. Nunca deixei de ganhar o meu pão com o meu suor. Não experimentei moleza, não experimentei facilidades, nunca tive nada assim muito fácil. Aliás, nunca foi fácil. Dou graças a Deus por isso. Filhos que não trabalham cedo vão ter muita dificuldade de assumir responsabilidades no mundo em que nós vivemos. Não poupe seu filho, não preserve o seu filho, ensine ele a viver no mundo, ensine a ele a enfrentar as dificuldades e a vencê-las, pela graça, pelo poder. Ensine seu filho a orar, se é que você ora, e ele vê você orando. Ensine seu filho a ler esse livro e a confiar nele, confiar na palavra de Deus, para que ele seja bem sucedido naquilo que ele fizer. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. A disciplina aplicada à criança deve transmitir amor e não ódio. Provérbios 19:18 diz assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Será que há pais que odeiam seus filhos? Nós vivemos num mundo em que a gente vê isso, infelizmente, acontecendo. Pais que odeiam filhos e filhos que odeiam os pais.
Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Uma outra versão diz assim, melhores textos no hebraico e grego diz assim: corrige a teu filho enquanto há esperança, mas não te incites a destruí-lo. Disciplinar é usar a vara para abençoar. Eu já disse aqui em muitas outras ocasiões, e meus filhos são testemunhas disso. Muitas vezes eu os disciplinei com cinto ou com algum outro instrumento que tinha e dava para fazer. Nunca peguei leve com eles. Agora, sempre eu dizia para eles por que é que eu estava disciplinando cada um deles. Eu, quando era menino, quem me disciplinava mais, eu já disse também para vocês, era minha irmã mais velha, que hoje está com a idade de 80 e poucos anos. Ela me disciplinava, porque minha mãe já não tinha mais forças. Na minha casa nós tivemos 3 levas de filhos. A primeira, meu irmão e minha irmã. Meu irmão já foi para o Senhor. Passaram-se uns 10 anos ou 11 anos, não sei. Eu vim, veio meu irmão que já faleceu também. E passaram-se mais 10 anos e veio a última. A maneira de criar os primeiros 2 filhos foi muito mais rígida do que comigo. E a última filha, então, foi criada como avó pelos meus pais, por causa da idade. Minha mãe deu à luz a última filha com 46 anos. Foi um parto difícil e, bom, o que eu estava falando que agora eu me perdi? Era minha. Então, ela tinha, minha mãe já não, quando eu nasci, não tinha a mesma garra e a mesma firmeza que tinha para os 2 primeiros filhos. Mas a minha irmã, que fora criada por ela e pelo meu pai, numa disciplina rígida, quis aplicar isso na vida do irmão dela, que via não estava muito legal. Eu aprontava muito. Então, olha, apanhei muito da minha irmã. Mas antes de apanhar, eu usava uma estratégia para ganhar tempo e apaziguá-la, porque ela vinha me bater mesmo para... Ela não estava calminha quando vinha me bater. Então eu procurava acalmá-la. Espera aí, me explica por que você vai me bater. Eu estava cansado de saber. Mas eu queria saber. E eu falava, olha, e aí eu ganhava tempo enquanto ela me explicava. Mas aí eu pedi ela para explicar outra vez. E aí ia ganhando tempo até que ela pegava e batia mesmo. Mas quando batia, já não batia tanto como talvez eu apanhasse da primeira vez, né? Mas quando eu disciplinei meus filhos, eu sempre disse para eles o que eles iam apanhar. Olha, você vai apanhar por isso. E eu confesso que já cheguei a dizer para eles, olha, não é fácil para mim. Dói muito mais, talvez, em mim do que em você. E realmente nunca foi fácil para mim bater neles, mas eu sempre bati. Sempre os disciplinei. Larry Coy diz que quando você disciplina um filho, assim que você discipliná-lo com a vara e você aplicar a correção, você deve estar preparado para acolher esse filho, porque existem 2 coisas. A criança pode ficar arredia lá no canto,
Mas se ela entender a disciplina, para onde você acha que ela vai correr? Vai correr para o braço dos pais, do pai ou da mãe. E quando fizer isso, não dê uma de turrão ou de turrona. Abrace seu filho, beije, porque ele buscou a briga em você. Você o disciplinou, ele entendeu, agora abrace. Mostre que você o ama e que você é bom antes de bater e explicar: olha, eu amo você. E é porque eu amo que eu vou discipliná-lo. Não é algo fácil para mim, mas você vai receber o que é necessário. Corrige a teu filho enquanto há esperança, mas não te incites a destruí-lo. É muito bom e é prudente que um pai e uma mãe não disciplinem o filho quando está com raiva. A Bia já disse, desde que fala com vocês, eu falo a Bia, minha filha, que houve ocasiões em que eu fui discipliná-la e ela disse que eu estava com os dentes. E eu falei: eu nunca me vi assim dessa maneira. Mas a gente não se vê mesmo, né? A gente não sabe nem o que faz, muitas vezes. Mas ela disse que ela tinha pavor. Não foi, Bia? Cadê você? Bate, é isso mesmo? O que ela falou? Bate! Hein? Bate! Então, é necessário que os filhos saibam que você os ama e que os disciplina porque você ama. Então, depois da disciplina, abraços. O que é que o Senhor faz conosco quando nós pecamos e nos arrependemos? E nos arrependemos muitas vezes porque Ele usa a vara dele para nos corrigir. E o que é que a gente faz quando a gente cai na real? A gente vai buscar Deus e vai dizer: Deus, pequei contra ti, estou arrependido. E o que é que Deus fala? Não, eu vou conversar com você, mas não é assim? Uma das experiências mais gratificantes da minha vida foi uma ocasião em que eu pisei na bola feio com Deus. Isso há muitos e muitos anos atrás. E quando eu me arrependi de fato, e eu chorei por causa de ver o que eu havia feito e que havia entristecido Deus, e eu fiquei deslumbrado como eu me senti aceito, amado, perdoado e abraçado, literalmente. Eu nunca vou me esquecer em toda a minha vida dessa experiência que eu tive. É como se Deus estivesse criando todas as circunstâncias para que eu acordasse, me arrependesse e Ele pudesse então me acolher como me acolheu. Olha, isso é essencial em toda correção. Não obstante, todo ensino, toda repreensão, toda correção, toda reeducação na justiça pode esbarrar num obstáculo considerável. São os pais que não se sujeitam ao ensino de Deus, são pais que não se deixam repreender, são pais que não querem se corrigir e não se deixam ser reeducados. A palavra de Deus em 1 e 2 Timóteo, capítulo, é um texto que eu já li, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e reeducar.
Então, você não pode ensinar, você não pode cobrar de uma criança o que você não ensinou. E a criança não aprende de uma única vez. Você ensina, depois ela erra, você deve corrigi-la. Aliás, você repreende, e a repreensão é para fazê-la parar de fazer o que ela está fazendo errado. Depois você tem que corrigir o curso, porque ela está indo numa direção errada. Você corrige o curso e depois volta a ensinar o que você já havia ensinado. Isso 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Mas há pais que não se deixam ensinar, não se deixam ser repreendidos, não se corrigem e não aceitam ser reeducados. São pais que, quando são pais que são indisciplinados, que são desobedientes, são rebeldes, resistem a todo tipo de tratamento e treinamento de Deus e a todo tipo de disciplina. Então, quando os pais, eles mesmos, não são exemplo para os filhos, não adianta fazer o que fizerem. Os filhos não vão estar muito impressionados com o que você diz. É preciso dizer, é sim. É preciso falar, é sim. Mas é necessário que eles vejam coerência entre o que você diz e o que eles veem em você. Pais são modelo, são parâmetros para os filhos. Se os pais não andarem com os pés no chinelo, e aí muitos pais não querem se submeter a esse tipo de disciplina, porque querem fazer o que querem, porque aprenderam a fazer assim e a viver assim. Então vivem assim e querem que os filhos sejam diferentes. Não vão ser a cópia exata daquilo que os pais são. Então, filhos rebeldes vêm de pais rebeldes. Filhos desobedientes são resultado de pais desobedientes. Então, é por isso que muitas vezes o problema não está nos filhos, está nos pais. Primeiro os pais têm que se consertar e depois querer consertar os filhos. E quando isso acontece, os pais têm que ter a coragem de chegar para os filhos e dizer: olha, até hoje eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, mas eu estava ou estou errado, eu me arrependo, peço perdão a vocês, estou pedindo perdão a Deus. Vocês me perdoam por ter sido mau exemplo, por ter agido de maneira inadequada, inapropriada. É uma maneira de você readquirir o respeito dos seus filhos, se você se emendar e corrigir os seus erros. No mínimo, quando você errar novamente, vai lá e pede perdão. Quantas vezes forem necessárias, vá lá e peça perdão para os seus filhos. Olha, o meu comportamento não foi legal. Vocês me viram fazer isso não é o que eu queria fazer. Então, filhos precisam de modelos, de parâmetros, precisam de norte e direção. Isso vem por meio de palavras, mas sobretudo por meio de ações e atitudes que os filhos veem nos seus pais. É por isso também que os pais devem criar seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos
segundo a instrução e o conselho do Senhor. Já dissemos muitas vezes aqui que pais irritam seus filhos, sobretudo quando eles cobram deles algo que eles não aprenderam. Quando se requer deles uma atitude, um comportamento que eles não veem nos seus pais. E quando eles não aprenderam isso, e aprenderam, não aprenderam porque nunca lhes foi dito e nunca lhes foi mostrado através do exemplo dos pais. Então não irritem seus filhos, não façam com que eles fiquem irados por serem cobrados de forma injusta. Quando eles não receberam, nós não podemos cobrar algo que nós não temos. Antes, cremos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso significa criá-lo de acordo com a palavra de Deus. É por isso que os pais devem ensinar seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu fui instruído na palavra. Meu pai se converteu em 1945, eu nasci em 47, e meu pai estava com gás do primeiro amor, e era ele o único em casa que era crente, e o único na família toda. Eu me perdi aqui no que eu ia dizer. Me perdi mesmo. Me lembrei. Então meu pai me levava para a igreja. Eu ia em todas as reuniões que tinha na igreja. Naquela época tinha culto de oração na terça-feira. Terça-feira era culto de oração. Na quinta-feira tinha um estudo bíblico que era dado na igreja. Como sempre, essas reuniões no meio de semana eram muito pouco frequentadas, mas meu pai estava lá em todas elas. No domingo, meu pai estava lá cedinho para a escola bíblica dominical e só saía quando a igreja fechava. Ele era o último a sair. E onde ele estava, eu estava também. Ele me levava para todo lugar. Meu pai saía no domingo, e alguém aqui de Belo Horizonte já não sabia, existia uma favela lá em Belo Horizonte chamada Prado Lopes, que ficava perto de um lugar que nós moramos ali durante algum tempo, no Iapeí. Meu pai tinha uma sanfona. Meu pai sentava num banco que a gente carregava, ele sentava no banco, levava uma estante de ferro que era aberta, desmontável, ele colocava o cantor ali, ou o que fosse necessário. Ele sentava naquele banco e ele começava a cantar, ou então segurava na mão a partitura, ou o que ele fosse tocar. E eu participava de ar livres que eram realizados no prédio onde a gente morava. E a igreja tinha um trabalho nessa favela, ficava perto da minha casa. E todos os domingos, depois do ar livre, a gente ia lá para a favela. E lá tinha outra reunião que era evangelística também. E eu ia com meu pai para todo lugar. Onde ele ia, eu ia também. Com 13 anos,
amizades, eu comecei a andar em caminhos não muito legais. E eu não conheci o mundão, não usei drogas e nada, mas eu fiz uma série de coisas que crente não faz. E quando me casei, ainda estava nessa situação, e o Paulo Henrique tinha cerca de 5 anos aproximadamente, não, talvez menos, 4 anos, e a Letícia 2, quando eu tive um encontro com Deus, que realmente mudou por completo. Eu creio que essa palavra aqui é verdadeira, e eu já fechei, mas acho que está na hora de fechar mesmo. Eu só vou arrematar aqui. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu vivia com um pé na igreja e outro no mundo. Mas todo domingo eu estava na igreja. Toda a vida aprendi a dar o dízimo desde cedo, e mesmo nesse tempo eu não deixei de dar dízimo nenhuma vez. E vocês pensam que eu tinha paz? Tinha não. Eu conhecia a verdade. E aquilo me azucrinava a cabeça dia e noite. Até que chegou um tempo que eu não aguentei mais e pedi a Deus fazer alguma coisa na minha vida, porque eu quero o Deus que eu vejo na vida das pessoas e eu não estou experimentando na minha. Isso foi em 1972. Agora, a base, o princípio, eu aprendi com meu pai. Foi ele que me ensinou. Era ele que orava comigo de noite. Todas as noites, antes de eu deitar, ele orava, lia a palavra comigo, contava histórias para mim, porque minha mãe só veio se converter muitos anos mais tarde, mas muitos anos mesmo. Eu nasci em 47, minha mãe se converteu em 1974, depois que meu irmão morreu de desastre. E ela ficou sem chão, e ela aí buscou a Deus, e ela juntos em Jesus. Então eu paro por aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O assunto não terminou, a gente vai continuar com a graça de Deus no próximo domingo.